Então, sei lá, sempre tive quadros em casa, etc. Porque meus pais gostam, tal, meus avós já tinham quadros. Ele é um colecionador, tá vendo? Colecionador de arte aí, ó. Mas na minha casa, assim, nunca foi uma coisa... Porque nunca foi algo que eu consumi. Museu e etc. Nunca foi uma coisa que eu, enfim, tive o costume de visitar e tal. E aí eu vi um vídeo seu, você falando sobre essas artes que muita gente olha e fala, tá, isso daqui qualquer um faz. Sim. E eu achei muito interessante, porque eu estava até conversando com o Rebelo, nosso editor, hoje de manhã, quando ele foi a um museu em Londres. Foi o Tate Modern. Em Londres, aí tava ele e o pai dele olhando para um barbante cheio de sabonete, tipo, caraca, que legal. Passou a avó dele e falou, que merda, sabe? Entendeu? Tem disso. E, evidentemente, quando eu olho para um cordão cheio de sabonete, eu falo, ok, eu também seria capaz de prender sabonete num cordão. Mas não sinto que eu seria capaz de transformar isso numa obra de arte, porque eu nunca pensei em prender sabonete num cordão, entendeu? Nossa, você tá falando tantas coisas que dá pra fazer. Um podcast sobre cada uma delas, né? Eu queria entender isso daí. Então, vamos lá. Isso daí que você falou pra mim já são milhões de caminhos. O primeiro, você fala, eu sou da música, mas eu não sou da arte. Música é arte. E aí, muitas vezes, eu sou da arte visual e do museu. Aí você falou, tipo, eu tenho quadros em casa, mas não me familiarizo com a arte. E aí, muitas vezes, a gente tem essa sensação de que a arte, ela é a arte do museu. A arte que vai estar numa galeria. A arte que custa milhões de reais e milhões de dólares. E que o artista é o cara famoso, é o cara culto, é o cara que tá dentro daquele ciclo e que vai ter contato com as pessoas X e Y. Mas a arte, ela só existe com o contato humano. Então, o quadro que está na tua casa já fez você ter contato com arte desde sempre. A música, da mesma forma. O cinema também, da mesma forma. Então, o que eu faço nas minhas redes é tentar trazer essa arte que muitas vezes só está no museu para que esteja na casa das pessoas, nem que seja através do celular. E da gente conversar sobre isso de uma forma que seja descontraída e que você não sinta que, cara, não entendo nada de arte. Porque ninguém entende nada de arte. Só o artista que fez e o que está na cabeça dele, que ele vai sentir que ele entende aquilo. Aí, a partir do momento que eu entro em contato com aquela obra de arte, trazendo o meu histórico, eu não preciso de mais nada. Eu só preciso trazer a minha vivência, a minha história e como o meu olhar se relaciona com aquele objeto que para o artista representa outra coisa. Então, a arte, ela só é uma forma de materializar aquilo que está na cabeça do artista e fazer com que eu sinta alguma coisa, que a gente encontre um meio do caminho, uma conexão ali. Então, eu acho que isso que a gente faz, essa troca aqui, é muito semelhante ao que o artista está fazendo com uma proposta material. Sim. Então, é isso, esse primeiro ponto para a gente desconstruir na nossa cabeça, né? Porque para mim, por exemplo, o que o Adriano faz, eu não sei como ele se considera, como ele se intitula. Aliás, a gente se conheceu porque você reagiu a um vídeo meu, né? Eu vi, e assim, porque eu vi no seu trabalho uma proposta artística de enxergar a cidade de cima e colocar isso para que a gente gere um debate, gere uma conversa sobre aquela imagem. Sim. Então, é isso, assim, a arte, ela tá no nosso olhar. E aí, quando você fala sobre a gente vê essa arte que qualquer um faz. Isso daqui qualquer pessoa poderia fazer, pintado o quadro desse jeito. Colocar esse amendoim no chão. No chão, qualquer um pode fazer. Exatamente. Porque justamente a arte, ela não precisa estar nesse lugar do museu, da validação do outro, para ela ser considerada arte. A arte, ela está no nosso olhar e na nossa proposta sobre aquilo que desperta na gente, aquele objeto nunca está acabado, então. Porque o artista nunca vai ter, essa obra está finalizada porque as interpretações são uma continuidade. Elas variam durante o processo e o resultado. Você falando sobre isso, eu lembrei de uma obra que eu já fiz vídeo sobre ela também, mas que ela é super pertinente em relação a isso. Tem uma artista que ela se chama Nélia Azevedo, e ela fez várias esculturas de pessoinhas de gelo e foi espalhando essas esculturinhas de pessoinhas de gelo pela cidade.
para questionar sobre como os monumentos que a gente vê na cidade, há um busto do senhor fulaninho que está lá porque ele foi provavelmente um escravagista e está lá porque ele fundou essa cidade, né, da forma como ela foi construída, e esse busto ele está lá eterno. Então ela estava questionando a posição de nós pessoas, meros mortais que somos esquecidos durante o tempo, versus essas esculturas, esses bustos que são eternizados. Nossa. No entanto, ela fez uma escultura de gelo e o gelo estava derretendo. E ao mesmo tempo a gente tem aquecimento global e crise ambiental. Então isso levou as interpretações da obra de arte dela para um caminho completamente diferente que ela não estava esperando. Pois é, olha só, cara. Não foi a intenção dela, né? Só que as pessoas interpretaram dessa forma, que é uma forma válida. Exatamente. Talvez não exista forma também inválida de interpretar, né? Não tem, porque todo mundo vai trazer a sua interpretação a partir da sua vivência. E é natural que a gente, no meio de uma cidade, num calor de 40 graus, se fosse no Rio de Janeiro, por exemplo, ver uma escultura derretendo, de gelo derretendo, e não pensar no calor absurdo que tá fazendo, sabe? É uma ideia pra levar pras COPs aí. As esculturas de gelo, é pra mostrar pra galera aí, ó, tá vendo? O negócio tá derretendo e vocês perdendo tempo. Né? Pois é. Agora, como é que a gente conversa com vocês por DM e às vezes a gente se lamenta, pô, cara, como é difícil na rede social. Como é que é falar de arte nas redes? Porque eu, Figueiredo, a gente tem um desafio também de falar de uma outra parte, né, que é a parte do clima, de meio ambiente, e é foda. Como é que é você fazer um conteúdo educativo nas redes que são moldadas para disseminação de desinformação, muitas vezes, ataques, né? Como é que tem sido isso para você? É difícil, né, cara? Mas eu acho que nada é fácil, assim. Eu acho que também falar sobre... Se eu estivesse falando sobre artes para um grupo restrito de pessoas que já dizem que entendem do assunto, que já estão interessados no assunto, para mim também seria muito difícil, porque eu não estaria me comunicando com o público que eu quero me comunicar, sabe? Então eu acho que foi um desafio que a gente precisa enfrentar para poder chegar nas pessoas que a gente quer atingir. Porque se a gente quiser falar sobre clima só para quem está interessado em saber sobre clima, a gente não estaria falando em rede social, né? Então, é um problema que a gente acaba precisando enfrentar para poder cumprir com o nosso propósito de levar essa comunicação para mais pessoas. E assim, eu acabo também me valendo um pouco dessa liberdade da interpretação que a arte dá, para que eu consiga falar um pouco sobre a minha verdade e fazer com que as pessoas falem sobre a verdade delas também nos comentários, mas sem que isso necessariamente precise gerar um embate, sabe? Tá tudo bem você ter interpretações diferentes, você sentir coisas diferentes a partir daquela obra, ou daquela mensagem, ou do que eu falei, ou da forma como eu falei, ou da forma como eu sentei, tudo isso gera debate. Aliás, todo final do seu vídeo você faz uma pergunta que me diz o que você pensa sobre isso. Como você interpreta essa obra de arte? O que você pensa sobre isso? Me conta aqui nos comentários. Você faz uma pergunta aberta para as pessoas conversarem, né? Tem rolado, assim, bem isso? Rola. A galera fala bastante nos comentários. É uma das partes minhas favoritas, assim, quando alguém vem e fala, cara, não pensei sobre isso. Essa obra me fez pensar sobre um caminho completamente diferente, porque a minha vivência é outra, porque, sabe, a minha realidade é outra. E é para isso, sabe? Eu acho que a arte, ela é justamente para ser esse estopim que faz com que cada um vá puxar o fio de um lado e no final a gente teça uma grande trama de pensamentos diferentes e que se complementam, que fazem sentido. Por isso que eu adoro, mano, quando eu vou num cinema, eu sempre gosto de sair do cinema e ir pro bar discutir o filme, assim, imediatamente. É a melhor coisa, Nossa, é a né? melhor coisa, cara. O bar, ele ocupa esse espaço, né, cara? Por isso que a gente tá num bar falando... Você vai muito no cinema? Vou. Eu ia mais quando eu morava mais em São Paulo, né? Estudava em São Paulo. Mas em qual? O problema do Brasil... Eu ia mais cinema de arte. Tem o Espaço Itaú lá, que é o Unibanco. Em qual? O Belas Artes. Vai uma vez por mês? 2 vezes por mês? Não, quando eu tava em São Paulo, eu ia tipo 3, 4 vezes por semana. Nossa! Cinefilão, assim. Porque eu trabalhava na Paulista, e lá em São Paulo tem um circuitinho de arte de cinema, que é na Paulista. Então eu saía do trabalho, cara, quase toda noite ia pro cinema e matava aula, inclusive, pra assistir. Eu ia em toda mostra de cinema de São Paulo, toda mostra eu tava lá. Os meus amigos são cinéfilos, então a gente trocava muita informação. Depois que eu mudei de São Paulo, aí fica mais difícil. Esse é o desafio da arte também, né? Da gente espalhar a arte para mais lugares, para cidades pequenas, né? Porque tá muito concentrado ainda, né?